Oi pessoal, estamos de volta e vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos. Muito bom estar aqui e aprender mais um pouco da doutrina espírita, a doutrina tão consoladora que nos presta um conforto imenso e um consolo imenso a todos nós. Que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos estudar e colocar em prática todo esse conteúdo maravilhoso da doutrina espírita que tanto nos ajuda no nosso dia a dia e na compreensão da nossa natureza como espíritos, filhos de um Pai bondoso, de um Pai criador e não de um Pai tirano, um Pai de muito amor, muita misericórdia. Legal? Vamos continuar. Nós vimos no vídeo passado, só recapitulando, falamos o sexo nos espíritos, se os espíritos têm sexo ou não, do ponto de vista biológico, né? Se existe isso na espiritualidade. Falamos sobre parentesco e filiação, porque nós combatemos e aprendemos aquela ideia de que a alma nasceria com a conjunção carnal, quando o esperma se fecunda com o óvulo, né? Que algumas religiões dizem que ali nasce a alma e que essa alma, sendo boa ou sendo ruim, ela ao desencarnar, ela fica, se ela foi boa, ela vai para o paraíso, e se ela for ruim, ela vai para o inferno, né? Até o juízo final, ok? E também para combater a questão de que se a alma é individual ou não. Nós vimos que a alma ela é individual. Não há repartição de alma a um filho nascer do pai. Nesse sentido, o capítulo 4, Pluralidade das Existências, dá seguimento no nosso aprendizado, trazendo para a gente o item 8, que fala das semelhanças físicas e morais de nós, encarnados e desencarnados. Esse item ele é uma sequência lógica de parentesco, de filiação, de sexo nos espíritos, quando fala de individualidade da alma. Porque as pessoas às vezes acreditam, ou acreditavam, ou acreditam ainda, né? Acreditavam nesta época, de que o espírito se dividia e o espírito transmitia para o espírito do filho as qualidades que ele tem. Nós aprendemos desde sempre na doutrina espírita que o corpo vem do corpo e o espírito não vem do espírito. O espírito é criado por Deus. A matéria, os órgãos reprodutores produzem apenas a carcaça, só a carne em que vai habitar o espírito que está vindo reencarnar. Ok? Então o item 8 é essa sequência lógica, semelhanças físicas e morais. 207 diz assim: os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Isto é uma afirmativa. Nós sabemos que nós carregamos uma carga genética da carne, cromossômica da carne, que é ligada ao processo sucessório, tá? Da árvore genealógica de cada um, da família, semelhanças físicas. Então, a 207 já afirma, e nós sabemos que os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Isso a gente vê no cotidiano. Mas a pergunta é, tá bom, transmite também uma semelhança moral? Como se o meu espírito, a moral do meu espírito, o conteúdo do meu espírito, o currículo do meu espírito nas existências sucessivas reencarnatórias, esse conteúdo meu espiritual, moral, de ter conquistado por esforço próprio como espírito, isso é transmitido aos nossos filhos? Nós sabemos que não.
O que nós transmitimos é a carga genética cromossômica da matéria. Nós não transmitimos a parte moral, porque somos individuais. Estamos todos misturados para que haja nessas diferenças aprendizado. É com as diferenças de espíritos que se montam em famílias que há a evolução, que há o progresso. Então a resposta é não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. Daniel, então a gente combina de vir junto? Exatamente. Nós vamos ver aqui para frente, não vou me antecipar, que nós, por afinidade, combinamos reencarnações. Claro que tudo com autorização celeste. Nós combinamos, autorizados, combinamos as nossas missões, os nossos resgates e as nossas provas. E por afinidade, somos diferentes, mas por afinidades a gente vem juntinho, num núcleo maravilhoso chamado família. Família da matéria e família espiritual. Na família espiritual, somos todos irmãos perante Deus. O Evangelho já nos fala isso. Sedes perfeitos, como o vosso Pai Celestial os é. Sedes perfeitos é um capítulo do Evangelho que Jesus diz: vocês têm que um dia refletir as virtudes do Criador. Porque nós somos todos criaturas. Jamais seremos Deus. Somos seus filhos. Então, não tem semelhança, não transmite semelhança moral. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe que a consanguinidade. Ok? A carga genética de famílias, de misturas genéticas, é que vão ser transmitidas para somente o corpo. Características físicas, tá? E a 207A vem dizer, eu acho que eu até dei um spoiler agora, me antecipei, vocês me desculpem. A 207A fala de onde vêm as semelhanças morais que existem, às vezes, entre os pais e os filhos, né? Então, às vezes alguém fala assim, nossa, o Daniel ele é tão bom, igual o pai dele. Será que o espírito do pai dele transmitiu isso moralmente para ele? Não. Acabei de dizer que nós formamos uma família espiritual e também formamos uma família material. Na família espiritual, quando a gente se reprogramou para vir reencarnar, a gente tem semelhança, a gente tem simpatia, a gente é atraído por afinidade, por inclinações, como diz aqui a resposta. Cuidado, que as inclinações também podem ser inclinações ruins. Então, quando a gente lê, fala que os espíritos são simpáticos, essa simpatia dos espíritos pode ser uma simpatia boa, mas também pode ser uma simpatia ruim. Olha eu aqui, né, falando de pessimismo, mas é verdade. Os espíritos simpáticos se atraem. Nós terminamos o último vídeo falando que a mente cria a vida que procuramos. Então aqui a gente acaba criando uma vida através do tipo de pensamento que a gente irradia. E o pensamento transmitido pelo espírito ao corpo é inato do espírito. Então lá, na espiritualidade, a gente se junta com os irmãozinhos que têm as mesmas inclinações que a gente, tá? Então essas inclinações podem ser boas e podem ser ruins, tá, ok? A 208 fala que o espírito dos pais, pergunta, o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Se você ler esta pergunta ao pé da letra, você já vai responder que sim, porque os pais, a missão dos pais na Terra, no processo reencarnatório, a missão de vir aqui receber um espírito é divina, é divina. Nós percebemos muito
no dia a dia, nas notícias de televisão, que os pais sofrem muito para educar os filhos. E quem é pai também sabe a dificuldade que é. Tem uma brincadeira que fala assim: criar é fácil, difícil é educar, não é verdade? Então, essa pergunta diz isso. E a resposta fala que nós, pais, exercemos muita influência sobre o filho após o nascimento dessa criança. Os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Quando fala que nós devemos concorrer para o progresso recíproco, é aquela ideia que nós já falamos aqui. O pai criou o processo evolutivo dos seus filhos com a vinda na carne, através desse compartilhamento fraternal da lei universal é que vamos evoluindo. O progresso recíproco se estabelece quando nós nos incumbimos instintivamente de cuidar das nossas crias, dos nossos filhos. Isso é uma lei natural. Então nós vemos isso até nos animais, na natureza. O espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa, e se nela falhar, será culpado. Dentro do estado de consciência de cada um, nós temos que exercer a tarefa de educar os nossos filhos e não falhar. Até porque a gente tem que saber e entender que às vezes e muitas vezes nós também somos filhos. Senão a gente não teria nascido, não é verdade? Somos filhos e somos pais. E olha como a lei de Deus natural é sábia. Esse ciclo virtuoso das famílias se formarem aqui na carne traz o progresso através da educação. Uma hora eu venho para educar o meu filho e outra hora sou educado pelo meu pai. E assim sucessivamente vamos crescendo. E não podemos falhar nesta missão, tá? Não vamos entrar aqui no mérito de provas e expiações de casais que não podem ter filhos. Não é esse o objetivo de hoje. Mas isso já nos reporta a vários assuntos e que só o Espiritismo responde. A 209 diz assim: por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos, né? Até nas novelas da Globo a gente vê essa historinha, né? De pais bondosos que acreditam e apostam tudo nos filhos que são perversos. É essa a pergunta. Por que pais bondosos têm filhos perversos? Ou seja, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia os bons espíritos como filhos? Essa pergunta, ela está complementando a pergunta anterior, porque na pergunta anterior a gente disse que por afinidade, por inclinação, os espíritos iguais vêm encarnar juntos. Aí Kardec, na sua pedagogia perfeita, que era o nosso Hippolyte, Kardec quer complementar o raciocínio anterior, dizendo: tá bom, eu entendi que os espíritos afins vêm reencarnar junto. E aqueles pais que têm a ovelha negra da família, por exemplo, tá? Então, a resposta é que a bondade de Deus, que permite isso, né? A bondade de Deus deixa que um espírito mau possa pedir para vir encarnar com bons pais. O espírito é concedido ao espírito mau, ao espírito com más inclinações, que reencarne num seio familiar bondoso, para que ele possa progredir. E aquele casal, por exemplo, que recebe essa criança rebelde, esse espírito rebelde, também está crescendo e provando com isso. Nada mais natural. Então o espírito pode pedir, na esperança que os conselhos dos pais, que são bons, dirijam ele e melhorem ele por uma senda melhor. E muitas vezes Deus atende. Quando Deus atende, a gente pode ler que Deus permite.
que haja isso. E é por isso que eu disse no começo, as diferenças do mundo faz com que nós cresçamos, porque nós olhamos no outro o que a gente não quer ser. Vemos os vícios e as qualidades dos outros e absorvemos aquilo que é bom para nós. É através das diferenças que há o crescimento. Então, um espírito mau ou atrasadinho pode conseguir esse benefício de vir numa família maravilhosa que vai impulsionar ele no amor, no progresso e na caridade. A 210 diz: os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em lugar de um espírito inferior. As pessoas pensam isso, né? Quando os casais, por exemplo, engravidam o primeiro filho, eles rezam, eles pedem, eles vibram, eles fazem orações para que naquela gestação venha acoplado um espírito evoluído, né? E às vezes os pais se enganam quando ele, por pensamentos e preces, eles pedem que sejam atendidos. E se enganam, esse casal se engana porque não param para entender que aquela relação de parentesco ou de afinidade daquele espírito que está vindo não é atual. Nós estamos reencarnando há muito tempo, criando afinidades, inclinações boas e ruins há muito tempo. E não é ao acaso que aquele espírito vem, tá? Então, talvez isso era uma prática da época, ou não sei se existe isso até os dias de hoje, de casais que fazem oração para que naquela gestação, naquela fecundação, venha a atrair um espírito bom. A resposta que nós dissemos é não, mas pode melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Olha esse pedaço, a criança que foi confiada ao casal. Então quer dizer que essa relação, essa missão, esse combinado de vir juntos não é uma escolha, ou quem reza mais vem com um filho melhor, ou quem faz uma oração mais fervorosa recebe um espírito superior que vai se desenvolver no útero da mãe. Não é assim, tá? Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Quando ele afirma que os filhos maus, eles acabam sendo uma prova para os pais, e isso se torna um dever, é porque existe a pré-existência da alma nas leis da reencarnação. Então, quando as pessoas pensam assim, elas não estão enxergando a infinitude do espírito, a história de vidas sucessivas que tinha naquela relação de parentesco. Ok? A 211 fala de onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos. Kardec fala de novo dos irmãos, que nós vimos anteriormente, que eles vêm por afinidade. Existe semelhança de caráter, de moral entre eles, porque eles são espíritos inclinados às mesmas tendências. Mas aí Kardec continua e diz, sobretudo entre os gêmeos. Os gêmeos, desde quando Terra é Terra, que o planeta é planeta, os gêmeos aguçam a curiosidade, tanto talvez dogmática, espiritual, doutrinária e de outras religiões. Porque ficava uma ideia de que os espíritos gêmeos tinham só um espírito, né? Na genética da ciência, é o óvulo, né? Então, quando os óvulos são iguais e idênticos, será que ali, em óvulos idênticos de gêmeos, houve a separação de um espírito para habitar dois corpos? Nós vimos que não, tá? Até nos animais, que alguns
Muitos animais têm muitos filhos, né? Muitos filhotinhos. Nos animais tem um princípio vital. No ser humano, nos gêmeos, no caso dos gêmeos, tem 2 espíritos. No caso de trigêmeos, tem 3 espíritos, tá? E assim sucessivamente. Não lembro quantos casos existem no planeta, trigêmeos, quadrigêmeos, não sei te falar, não tenho essa informação. Mas Kardec joga a questão aqui e para exterminar a dúvida quanto aos espíritos que habitam a fecundação de gêmeos. Então, de onde vem a semelhança desse caráter? Nós já vimos que são espíritos simpáticos que se aproximam pela similitude de seus sentimentos, as inclinações. Vamos falar em sentimentos, a gente pode falar por simpatia, por amor, por afeição. Use a palavra que você quiser. E eles se sentem felizes por estarem juntos. Daniel, mas tem irmãos que se odeiam, que não têm sentimento de felicidade por estar juntos. Por isso que eu disse lá no começo de que espíritos com inclinações vêm juntos. Então essas inclinações também podem ser ruins, porque você vai se perguntar, Daniel, eu conheço irmãos de uma família que se odeiam. Então olha as más inclinações e as dívidas pretéritas de encarnações anteriores. Estão enraizadas nesse processo reencarnatório. Esses resgates, essas dívidas vêm enraizadas na família que tem que se aguentar, que tem que se suportar. 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e têm certos órgãos comuns, há 2 espíritos, ou seja, há 2 almas nessas crianças. A gente vê que na televisão ou em livros ou histórias, né, em alguns casos, eu nunca vi pessoalmente, nunca vi nenhuma pessoa ligada a outra. Aquelas crianças que são ligadas pelo cérebro ou pela parte do tronco, do corpo, né, ou nascem dividindo o mesmo membro, né? Por exemplo, no caso das pernas, eu nunca tive essa oportunidade de ver crianças assim, nem crianças, nem adultos. Mas se a gente buscar na internet, a gente vai ver casos de espíritos que nascem assim, com corpos grudados. E Kardec não podia deixar passar a oportunidade para exemplificar isso também e nos esclarecer que mesmo os corpos nascendo grudados, existe ali 2 almas. Tá? A resposta, mas a sua semelhança faz com que muitas vezes não vos pareçam mais do que uma. Então a gente vê, por exemplo, crianças gêmeas idênticas que nascem grudadas. Por isso que ele responde, há 2 almas ali? Sim, mas a semelhança dos corpos às vezes demonstra ou parece nos enganar para a gente achar que ali tem mais só uma, não tem mais do que 2 almas. Eu fico pensando, e é interessante, que tipo de resgate seria esse, né? Que tipo de erro aqueles espíritos tiveram para merecer e ter que expiar a vinda de um corpo grudado ao de um irmão. É muito pesado isso. Talvez, eu não sei aqui agora exemplificar um erro reencarnatório, até porque eu sou pequeno demais para buscar uma informação tão precisa que eu acho que nem a espiritualidade é autorizada a nos fornecer. Mas ali existe alguma dívida do passado, com certeza. A 213 diz assim, mas se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Ai meu Deus, eu dei um spoiler agora quando eu falei daqueles irmãos que se odeiam, será que é isso? Mas e os espíritos
que encarnam nos gêmeos, mesmo sendo gêmeos, e tem aversão. Vocês já devem ter visto isso em novelas de televisão, né? Os irmãos gêmeos separados no nascimento e que depois que se reencontraram depois de muitos anos, identificaram-se um no outro pelas afinidades, como são parecidos, ficaram separados ao nascimento durante 20 anos e têm as mesmas manias, afinidades. E no caso de gêmeos que nascem juntos, que têm aversão um ao outro, tá? Então, isso demonstra que não é uma regra, não é porque são gêmeos que eles são simpáticos. Como eu disse lá no comecinho, as inclinações também podem ser inclinações ruins. Então, Kardec, quando pergunta isso, recebe a resposta dos espíritos que não é uma regra que os gêmeos tenham que ser espíritos simpáticos, tá? Então, coloque isso, decore isso na mente. Não é porque são gêmeos que são espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Tá vendo? Podem nascer gêmeos ou não, podem nascer irmãos incompatíveis para habitar o teatro da vida. Olha que legal o livro falando do teatro da vida, tá bom? Desculpa aqui que tocou o telefone aqui, mas eu não vou atender não, tá bom? A 214 diz assim: que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Isso é uma pergunta da época, muito antiga, porque tinha-se uma ideia de que os gêmeos brigavam dentro do útero da mãe. Isso é errado pensar, tá? Não havia isso, é uma figura alegórica, né? Isso daí não existe, desculpa, isso não existe, tá? É uma imagem alegórica ou fantasiosa de época de um povo ignorante, de um povo atrasado. O livro diz, é uma imagem para figurar que o seu ódio era muito antigo, fazendo remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente não percebeis bem as imagens poéticas. Os espíritos explicam que isso é uma imagem, é uma alegoria, mas quando na verdade, se você colocar isso, por exemplo, como uma parábola, como uma metáfora, era só para ilustrar que aquele ódio vinha de outras vidas. Então, quando fala, essa criança lutava no ventre da mãe com o irmão gêmeo, por exemplo, é só uma forma fantasiosa que ainda na época não era entendida de que havia provas e expiações daqueles dois de vidas anteriores. Bom, aí a 215 fala assim: de onde vem o caráter extintivo que se observa em cada povo? Cada povo, cada cultura tem um caráter. Você olhar no planeta, quantas culturas diferentes existem no planeta, quanta diversidade cultural. O que num país é autorizado, em outro é proibido, né? A gente vê, por exemplo, em alguns países, as meninas, as mulheres, desde tenra idade, já sofrem com castração. Então, eu não estou dando exemplo aqui de castração, nem de uma bizarrice, nada bizarro que eu quero dizer assim, como que existe espíritos diversos espalhados na infinitude universal da criação de Deus, nos diversos mundos. O caráter se distingue infinitamente dos nossos irmãos. Se aqui no planeta, um planeta pequeno, existem tantas diferenças de caráter, de cultura, você imagina o universo afora. A resposta, meus irmãos, dessa distinção de cada povo, de caráter, isso daí é a explicação que a gente pode buscar. Iniciando a resposta, a gente pode buscar o ensinamento do Evangelho. No Evangelho, a gente olha no capítulo do Evangelho que fala parentesco espiritual e parentesco material. O parentesco espiritual somos todos nós, filhos de um bom Pai, da espiritualidade universal, todos os irmãos, em diferentes e infinitos graus. Parentesco espiritual.
E o parentesco material é o parentesco carnal. Talvez eu tenha dado um exemplo, eu vou repetir, vocês me desculpem. Vocês observem que às vezes nós temos simpatias por uma pessoa que não nasceu na nossa família. Parece que aquela pessoa é o nosso irmão verdadeiro. A gente considera aquela pessoa como irmão, mesmo essa pessoa não sendo consanguínea nossa, não sendo parente de carne. Então é aí que a gente explica a família espiritual, a afinidade, o parentesco espiritual. Cabe essa explicação do Evangelho aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 215, de onde vem o caráter diferente que se observa em cada povo. Nós então concluímos que os espíritos formam famílias por similitude, por identificação de tendências mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação. Então, mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação, demonstra a infinitude de graus dos filhos do Pai, do Criador. Um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. Então, um povo, um continente, uma cultura, no norte, no sul, no centro, afastado, um país tropical, um país frio, um país com tendências diferentes, atrai os espíritos simpáticos. Então, quando fala Brasil, por exemplo, a pátria do Evangelho, para cá são atraídos espíritos simpáticos. A tendência a se unirem que tem os membros dessas famílias é a origem da semelhança que determina o caráter distintivo de cada povo. Então, se você não tem semelhança nenhuma para nascer, por exemplo, em um outro continente, que essa sua reencarnação lá nesse outro continente não vai produzir os efeitos que você quer, não vai te melhorar, não vai te resgatar daqueles erros, você não vai reencarnar naquele tipo simpático de irmão em determinado país. Tá? Então, as famílias espirituais, elas ficam mais ou menos juntas nas missões e nos resgates. Acreditas? Aí pergunta, a resposta à pergunta, acredita que um espírito bom ou humano procura um povo grosseiro para reencarnar? Então ele está dizendo, lá no lado espiritual, onde formam as famílias espirituais, não é família de 1, 2, 3 não, famílias de milhares de espíritos simpáticos e afins. Vamos dar o exemplo do Brasil. Então você acha que um espírito que é bom, que é humano, que já adquiriu carga moral suficiente, às vezes vai procurar um povo grosseiro e duro para só sofrer? Talvez, eu falei. Porque talvez, nós estamos falando de similitude, nós estamos falando de espíritos simpáticos. Não, ele vai procurar vir no povo que melhor vai servir de meio para ele melhorar. Os espíritos simpáticos com as coletividades, como simpatizam com os espíritos. Então os espíritos se simpatizam com as coletividades. E aí ele dá um exemplo, como você se simpatiza com alguém, o espírito se simpatiza com a coletividade. Eu vou dar um exemplo bem pequeno, bem infantil. Tem gente que fala assim, eu jamais moraria em São Paulo. Nossa, aquela cidade é uma loucura. Olha o exemplo pequeno, olha um exemplo micro. Pensa um exemplo macro, tá? Infinito, num ponto de vista macro espiritual. Você não vai pedir para vir num povo muito endurecido, que ali você não vai produzir nada. Então, os espíritos procuram o seu meio, aonde melhor vão crescer, tá? Nós vamos parar aqui na 215, para no próximo vídeo a gente entrar na pergunta 216, tá? A 216 é muito legal, dá uma continuidade e depois a gente fecha esse capítulo, tá bom? Um beijo a todos, muito obrigado pela paciência. Se a gente se vocês acharem aí no nosso grupo de WhatsApp
necessário acrescentar alguma coisa, a gente fica aberto a isso daí. E se vocês acharem que essas aulas virtuais devem continuar, também vocês podem comentar aqui ou comentar no WhatsApp para que a gente continue ou pare, né? Eu não sei quando essa pandemia vai acabar. Mas o importante é que a gente esteja com o objetivo de continuar a nossa lição nessa filosofia moral do Espiritismo, aprender cada dia mais. Tomara que esse nosso bate-papo tenha dado algum efeito, tenha ajudado de alguma forma. Legal? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.